Bom dia a todos e a todas. Para mim é um motivo de muita alegria. Muito obrigado, Luciano, pelo convite. É um momento de muita alegria de estar aqui presente, cumprimentar todos os vereadores também, mesa, dizer que é um motivo de muita alegria, muito grande estar aqui. É a primeira vez que eu ando nessa região, uma região muito boa, com um desenvolvimento e um polo muito grande na área de mineração. Eu fiquei muito feliz. Eu estava conversando com a equipe de conhecer um pouco da região aqui. Me apresentar aqui, muito prazer. Sou Renan Fonseca, tenho 27 anos de idade, sou autista, palestrante, representante da causa da pessoa com deficiência, ativista e militante social. Além disso, também faço parte da diretoria de relações públicas da Amavasf, onde atuo há mais de 2 anos na associação. Sou também palestrante desde 2013. Eu comecei a palestrar desde os meus 14 anos de idade, já na minha adolescência. Para mim foi um motivo porque é um aprendizado, porque a gente sempre fala que o que faz a gente sair do preconceito é realmente levar a informação à sociedade. Por isso que eu digo que a sociedade ela tem que estar mais presente e o poder público tem que estar presente junto para poder levar a informação. Aos 3 anos de idade, eu fui diagnosticado com hiperativo. Mas, Renan, por que você não foi diagnosticado logo com autismo, logo nos 3, logo? Porque naquele tempo não se ouvia muito falar sobre autismo. Naquela época se ouvia falar de síndrome de Down, hiperatividade e outras deficiências, e o autismo não chegava a ser contado. Me perguntaram mais uma pergunta. Mas se naquela época não se ouvia falar de autismo, por que os diagnósticos estão chegando agora? É porque agora que está sendo desenvolvido. Agora, para você diagnosticar uma pessoa com autismo, com 3 anos você já consegue diagnosticar. E o meu diagnóstico eu só fechei lá para os 13 anos, 12 anos de idade. Então eu fui diagnosticado em 2012, então demorou meu diagnóstico. Então, a descoberta do autismo, para mim, é como se fosse libertar de algo que você tá preso. Porque eu sempre falo que eu tive que me aceitar. E eu aceito o jeito que eu sou, porque eu tenho orgulho de dizer a pessoa que eu sou. E aí fica uma dica para as famílias, que muita gente me procura. Eu tenho medo de aceitar, porque eu tenho medo do preconceito. Deixa eu responder. Preconceito, infelizmente, em todo lugar. Quando você aceita o diagnóstico, você quebra um preconceito. Quando você não aceita, você está sendo preconceito consigo mesmo, com outras pessoas com autismo, ou até pessoas com deficiência. Porque quando você aceita, você fala, eu aceito, eu tenho orgulho de ser a pessoa que eu sou, e eu posso levar informação para reduzir e combater o capacitismo. Para quem não sabe, o capacitismo ele é um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência. Não tem a homofobia contra os LGBTQIA+, não tem a transfobia, tem o machismo contra os direitos das mulheres, não tem esse tipo de preconceito? Pois é, o autista ele sofre com a questão do capacitismo, que é o tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência. Porque o autismo ele é uma pessoa com deficiência, e ele é uma deficiência intelectual, e eu falo que quando no meu diagnóstico veio a pior parte da minha vida, que foi a depressão. Eu sofri muita depressão naquele tempo, porque eu sofri preconceito dos próprios colegas de sala de aula. E aí, uma das coisas que eu sempre falo em toda a minha palestra, que é meus pais tiveram que levar 2 vezes para São Paulo. E aí, uma delas constatou síndromes múltiplas. Aí, na segunda, que descobri o diagnóstico do autismo, aí eu tive que ir para Fortaleza confirmar para testar. E deu o autismo suporte nível 1. Antigamente, a gente chamava de síndrome de Asperger. Hoje é autismo suporte nível 1. Esse foi meu diagnóstico que eu tive. Foi colocado no laudo. E aí, aquele tempo do preconceito, tudo, a depressão, foi o pior momento da minha vida. Não pode diagnóstico. E minha família não queria aceitar, porque tinha aquele medo do preconceito. E o pior de tudo, que até meu ano novo foi pior, que eu cheguei numa depressão profunda. Sabe aquela depressão profunda que você tem? Que às vezes você não consegue levantar da cama, não consegue sair de casa. Nesse dia ano novo era eu, com uma depressão bem baqueada. Mas graças a Deus eu venci a depressão com o esforço da família, dos profissionais, dos amigos que apoiaram, e principalmente eu mudei de escola, que foi uma evolução para melhor. E aí eu dou uma dica para as escolas: tem que levar informação. A escola é obrigada a aceitar. A escola onde eu fazia na segunda não queria aceitar, mas eu mudei de escola na terceira. A escola que eu fui me receber muito bem, com carinho. Tinha um pouco de preconceito com os colegas, tinha, mas sabe uma terapia que me ajudou a vencer o preconceito? Foi as palestras, porque eu tô mais de 13 anos, 12 anos de palestrante. E o maior momento histórico, que a minha primeira palestra foi com 50, 40 pessoas num conselho regional de odontologia. Às vezes eu sempre falo, tinha uma palestra que eu dei que tinha 3 pessoas, eu falei, não, se tiver 3 ou 2 eu vou dar, porque o mais importante é o preconceito. Não tem que editar da Bíblia, fala que quando tiver 1 ou 2 reunindo a presença de Deus tá no momento? Pois é, se tiver 2 ou 3 pessoas eu vou dar o ensinamento e levar o conhecimento àquelas pessoas. E aí depois eu fui palestrar no Congresso Brasileiro de Autismo,
autismo que teve em Maceió. Veio outras palestras, como câmaras municipais, assembleias legislativas. A gente começou a rodar em muitos lugares, levando a informação. Já naquela idade, eu um adolescente. E principalmente eu comecei a dar palestra na minha turma, em sala de aula, ensinando como era o autismo. E aí quando eu comecei a ensinar, diminuiu o preconceito. Foi diminuindo. Gradativamente, os colegas souberam a informação. Mas antes de falar isso, eu digo que primeiro a informação sabe onde tem que chegar? No ensino infantil e no Fundamental 1. Porque é as crianças que precisam aprender. Por que renascer das crianças? Porque quando você ensina desde criança, lá na frente a pessoa diz, não, eu tenho que respeitar, eu tenho que tratar ele conforme a diversidade que ele tem, conforme a dificuldade que ele tem, acolher. E depois das palestras, veio algo muito importante, que foi o nível estadual, municipal e federal. E o parecer 50, que foi uma das causas mais importantes. E nós conseguimos aprovar e homologar esse parecer. Tivemos em reunião em Brasília com o ministro Camilo Santana, com a equipe do presidente Lula, com outros congressistas, tivemos com muitas pessoas, até com senadores e deputados do nosso estado da Bahia. E pela graça de Deus, o pessoal, a assinatura do parecer, não tem aquele requerimento que você leva para o Congresso, tem que assinar, de mostrar apoio de força. O que é a prova? É o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Quando chegou, assinaram deputados e senadores de direita, de esquerda, de centrão. Por que eu falo isso? Porque o autismo ele não tem causa partidária. O partido do autismo se chama inclusão. Ele é uma causa para todos, é da direita, da esquerda, até para todo mundo. Não importa qual é a ideologia que a pessoa é. A causa é para todos. E aí eu fiquei tão impressionado que a gente conseguiu assinatura o suficiente. E aí, quando chegou no CNE, o Conselho aprovou a homologação e o Ministério homologou. E hoje o parecer é uma realidade, porque até apoio parental tem nas escolas. Profissionais já que não era obrigado nas escolas, já é obrigatório. Não é só a escola pública que tem que ter profissional, já as escolas particulares são obrigadas. E as universidades entraram nesse ponto, que eu briguei tanto. Porque as universidades são esquecidas. As pessoas acham que, mas o autismo não deixa. Ele é o autismo para a vida toda. E, infelizmente, nós adultos autistas somos esquecidos. E é uma triste realidade falar isso. Eu disse isso lá no Ministério para o ministro. Olha, só tem que olhar para as pessoas adultas. Olhar para os autistas idosos. Porque nós precisamos de apoio. Se a pessoa, se a gente chega dentro de uma universidade federal, numa universidade estadual ou privada, não tiver um profissional de apoio, hoje já é obrigatório ter esse profissional de apoio, esse acompanhamento desses núcleos. Veio também a minha pré-campanha, o ingresso na política. Até porque, quando me chamaram para ser pré-candidato, disse, não vai ser fácil, um desafio vai ser grande, mas porque eu senti necessidade e as mães pediram porque não tinha um representante na Câmara que defendia os interesses da causa autista e da pessoa com deficiência. Me lancei pré-candidato, fizemos o lançamento, pré-lançamento, acho que deu mais de 300 a 400 pessoas, eu esperava 100. Aí quando eu fui ver 400, rapaz, ainda bem que eu tive que colocar no cadeira reserva, porque imagina se eu não conhece onde que as pessoas sentar. Mas Deus foi bom. E aí nós fizemos ação popular, o apoio de incentiva, de levar o movimento, ensinando que fizemos uma pré-campanha com debates e propostas para a cidade. Depois veio a campanha. Nós fizemos também uma campanha limpa, saudável, humanizada, com honestidade. E a nossa maior força da campanha é a inclusão. É o direito da pessoa com deficiência e o autismo. Mas quando a gente fala de inclusão não é só para pessoa com autismo, não é só para pessoa autista, não. E quando a gente fala de inclusão, a gente tem que respeitar as diversidades, que são as minorias que a gente chama que é a maioria. Que eu não falo minoria, eu falo que é a minoria que se torna a maioria. Porque nós somos a maioria da população. Depois, ganhamos a eleição e Juazeiro elegeu o seu primeiro vereador autista no Nordeste, representando a Bahia, e Juazeiro e o Nordeste. Quando entramos, fizemos na história de Juazeiro a primeira audiência pública que Juazeiro nunca teve feito sobre autismo. Nós conseguimos fazer audiência. Eu sou um coautor de um projeto que eu fiz com um vereador, que ele era o autor, eu sou o coautor do projeto, que é um projeto de lei que fala sobre a questão da seletividade alimentar da pessoa com autismo, levar o alimento para a escola, levar um brinquedo, um utensílio. Mas por que a gente pensou fazendo os projetos? O outro vereador é pai de autista e eu sou uma pessoa com autismo. A gente pensou fazer nesse projeto justamente porque muitos autistas têm seletividade alimentar. Às vezes tem dificuldade de comer aquilo, alguma coisa. Às vezes tem costume de levar alguma coisa na mão. Às vezes tem costume de levar caneta na minha mão. Se você vê uma hora, eu chego na cama,
fica mexendo em alguma coisa, porque é costume meu. Se eu não ficar mexendo, aí fica difícil. É igual o brinquedo, às vezes vai pra uma criança leva um brinquedo pra escola, alguma coisa. Então, esse projeto foi aprovado e sancionado pelo prefeito da cidade. E outra, nós fizemos também um projeto de lei que foi aprovado, estamos aguardando a sanção do prefeito, que é o projeto de lei que institui a marcação de exames e prioridade para pessoas com autismo e as famílias na rede municipal. Porque, veja, você marca uma consulta, um exame, uma consulta, e você tem que esperar horas e horas para marcar na UBS, para mandar para a clínica, que cada município tem uma policlínica, outro município tem um CAPS, dependendo do município, que cada município tem um sistema, que primeiro manda para a UBS, vai para a consulta. E quando marca, às vezes demora. E às vezes aquela mãe, aquele filho, fica agoniado porque não tá. Mas vereador, porque você fez o projeto, você já tem na prioridade. Tem prioridade na fila, mas no atendimento não tem. Por isso que a gente pensou nesse projeto. E nós fizemos. Fora que tem outros projetos que já estão tramitando. A gente já fez 5, 6 projetos de lei já. Um deles estão tramitando, que é o autismo no censo no município. Já tem o autismo no censo pelo IBGE, mas nós colocamos no município também. Outra situação também, nós também fizemos mais de 30 requerimentos junto com indicações. Já uma grande parte já foi atendida. Isso mostra que o nosso mandato está atuante e voltado 100% pela causa. E para encerrar, eu quero dizer que o autismo é parte deste mundo e não um mundo à parte. Então eu quero dizer que a gente tem que respeitar, aceitar, acolher e principalmente entender que o lugar de autista é onde quiser. Autista pode ser formado, pode ser um profissional e pode ser tudo. E digo que nós temos grandes personalidades que são autistas. Nós temos Elon Musk, autista, dono da Tesla. Messi, além do Messi, tem o Bill Gates. Fora que nós temos aí, o Danilo Gentili foi diagnosticado agora. Então a gente já tem várias pessoas que já foram diagnosticadas tardiamente e que têm seu dom de talento. E mostra ao mundo que o seu espaço tem que ser incluído, tem que ser respeitado. Então é isso, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e conte conosco. E principalmente, quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, quiser buscar mais informações, siga meu Instagram, que é o @RenanFonseca98. Repetindo, RenanFonseca98. É isso, siga lá nas nossas redes sociais. Se quiser mandar um direct para tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição também. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Renan, te agradecer pela tua fala, mas a gente abre um espaço aqui para que os vereadores queiram fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Aí fica o espaço, né? Um tempo aí de debate nesse momento. Fico à disposição. O vereador Anderson aí solicitou a fala. Tá delegado. Bom dia, Renan. Aqui parabenizar ao nosso colega vereador Luciano por ter essa iniciativa de trazer uma pessoa tão inteligente que nem você e passar isso para a gente e para a sociedade, que é transmitido hoje aqui pela Piemonte FM, pela aqui a TV Hiper. Então a nossa cidade está nos ouvindo e a gente fica muito feliz. Eu já o conhecia de falar através de meus amigos ali de Juazeiro. Meu cunhado já falava sobre o seu trabalho, então a gente fica feliz por ter essa iniciativa de ter essa palestra aqui pra gente, para explicar que eu acho que aqui na Câmara também tem muita gente que, se fosse fazer uns exames também ia ter essa mesma situação, mas que Deus lhe abençoe e que tenha um propósito na sua vida, que possa passar, que você possa proclamar isso para mais pessoas, que isso traz uma paz para gente que tem criança em casa, para gente que tem sobrinhos, colegas que passa por esse problema e às vezes quer até esconder, acho que com vergonha, uma mãe não quer assumir ou um pai não quer assumir. Então a gente fica muito feliz por essa manhã estar ouvindo essa sua palavra aqui, que nos traz muito conforto e muita força para que a gente venha exercer aí com mais tranquilidade. Deus abençoe você aí e sua equipe. Obrigado.
Vereador Reginaldo. Bom dia, nobre colega Renan. Primeiramente, quero dizer que Deus é na sua vida sempre e a gente vê nas suas palavras de falar o tanto que Deus usa você no seu modo de ter visão e que Ele vai sim estar protegendo não só você, mas como toda a sua equipe e dizer que Juazeiro ele está de parabéns por ter um representante. Eu acredito que você não luta só por essa causa, sim, luta pela causa do povo, que a gente conhece quando a pessoa é sincero, quando a pessoa ela não tem maldade no coração e Deus ele guia e cuida dessa pessoa. Então quero aqui, né, agradecer o nobre colega Luciano por essa iniciativa e dizer que a sua vinda aqui enriquece a cada um de nós. A sua vinda aqui abre sim caminhos para que a gente também abrace essa causa em prol dos nossos autistas da nossa cidade. Eu, como sou um vereador da zona rural, também temos sim na zona rural, mas como eu sempre falo, somos um vereador da população e que Deus abençoe você e guie a sua vida nessa caminhada, porque tudo vai dar certo. Quem sabe Juazeiro em breve não pode ter um prefeito, né? Deus sabe todas as coisas e Ele pode sim cuidar da sua vida e da sua equipe. Obrigado. Obrigado. Vereadora Priscila. Bom dia, quero cumprimentar Renan e toda a sua comitiva, dizer da minha alegria. Eu acho que o sentimento é de orgulho, mas sobretudo de satisfação, de saber que as pessoas que estão nos ouvindo possam se sentir motivadas, né? Que as mães de Miguel Calmon possam se sentir acolhidas dentro da sua história. E eu acho que as palavras-chave de hoje são aceitação e acolhimento. E quando a gente vê algumas mães que às vezes têm dificuldade de aceitar, né, ou de buscar esse diagnóstico, ou que em meio a tantas consultas e acompanhamentos tentam desistir. Então eu acho que você é um motivo de orgulho, sinônimo de motivação, e que essas mães que nos escutam nesse momento e que lhe escutaram possam se sentir incentivadas a buscar apoio para o filho, né? Para essas crianças autistas, que a sociedade como um todo também possa acolher e respeitar todas essas pautas inclusivas, sobretudo também a importância do Poder Legislativo, que nós nessa casa também possamos trazer demandas, né, preocupadas com essas crianças. E a questão do capacitismo também que você falou, acredito que a informação ela vem de encontro a isso. A gente só consegue combater todos esses preconceitos, né, de diversas pautas, se a gente trouxer informação, se a gente trouxer conhecimento. Eu quero dizer da minha alegria de receber você hoje, e eu acho que cada mãe que está em casa nesse momento, aqui nós temos também a professora Jaqueline Pinto, que está ali, né, que é uma incentivadora e pesquisadora. Eu já quero dizer, parabenizar também Jaqueline pela essa iniciativa que ela sempre tem, fazendo aí o projeto de pesquisa, né? Já concluiu não, né? Próximo da conclusão, mas Jaqueline é mestranda hoje da UNEB, e eu quero aqui também levantar os meus elogios a Jaqueline e a todo profissional que defende a causa. Renan, seja muito bem-vindo a Miguel Calmon, e antes que eu me esqueça, parabenizar também o colega Luciano pela iniciativa. Obrigado. Inclusive, falando, a causa vê grandes pesquisadores e formadores de opinião, isso é muito importante. Então, a gente fala que precisa ter mais, porque o Brasil hoje ele é carente na área de inclusão. Então, a gente precisa de mais profissionais. Justamente, eu queria até parabenizar pela iniciativa. E falando da zona rural, a questão da zona rural, ela precisa de ter assistência. Fala nível geral, nível Brasil. Porque a gente sabe que a maior dificuldade da zona rural, porque às vezes a mãe tem que levar o filho para o transporte, às vezes tem que sair para a zona urbana para levar. Então é uma dica para que as zonas rurais também tenham esse trabalho de transporte, principalmente de acolhimento. Vereador Marcelo Carneiro. Bom dia, vereador Renan. Quero aqui parabenizar ao presidente da casa por entender e aceitar o pedido do nosso amigo e colega vereador Luciano, e dizer da importância de um esclarecimento como hoje na manhã, tá?
do Poder Legislativo. Não só essa informação tão grandiosa do autismo, mas que essa casa possa debater temas tão importantes como esse de hoje. Então, parabenizar você, a sua equipe, Renan, parabenizar a nossa amiga conterrânea Jaqueline, que também morou em Juazeiro, né? E tem a sua importância e traz hoje esse esclarecimento tão importante principalmente para as mães, né? Como a nossa colega a vereadora Priscila aqui relatou, às vezes o receio de ter um filho autista, né? Mas dizer que o filho autista, ele é tão capaz quanto qualquer filho normal, eu diria, né? Então, obrigado a você, presidente, a você, Luciano, que nós possamos realmente trazer grandes debates para essa casa. Que Deus te abençoe, que te ilumine e continue fazendo esse grande trabalho que você faz. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado a todos nós. Vereador Joanes Paulo. Bom dia a todos. Nobre colega Renan, seja bem-vindo a essa casa. Muito bom a sua fala. Nós temos no nosso município, Renan, um índice elevado de pessoas já com diagnóstico. E aqui nós chamamos a atenção das autoridades, né, desde o executivo, que tem se demonstrado sensível a essa causa. E nós, como legisladores, nós temos já projetos, inclusive projetos da carteira do autista, já trazido a essa casa. Quando você falava da questão nutricional, eu estava estudando recentemente e vi que agora no mês de abril, né, foi sancionado a Lei 15.131 de 2025, que trata sobre a terapia nutricional, né? E isso a nível municipal é importante que nós também estejamos atentos. Parabenizar a você pela sua trajetória, continue sempre com esse foco, com esse propósito. E dizer, senhor presidente, quem sabe nós comentamos a respeito da audiência pública. Hoje nós não estamos tendo essa audiência, está tendo essa palestra, esse bate-papo, mas quem sabe em outro momento possamos ter a oportunidade de trazer de volta aqui o Renan para realmente conclamar a comunidade para que possamos fazer uma audiência pública com a presença maciça, né, da nossa comunidade, principalmente dos pais que passam por dificuldades, às vezes quando tem um filho que é diagnosticado. Então, dizer para a nossa população calmonense que depois também terão acesso às gravações da sua fala, da sua palestra aqui, que certamente tem sido enriquecedor para todos nós. Deus te abençoe. Obrigado a todos nós. Palavra, senhor presidente. Vereador Pablo. Bom dia a todos. Bom dia, colega nobre vereador Renan. Os colegas já fizeram as devidas considerações ao senhor. Também não poderia deixar de fazer as minhas. Queria lhe parabenizar o colega Luciano pela iniciativa. Parabenizar o presidente dessa casa, Valdir, também por ter acolhido esse projeto de hoje. Queria dizer a você da importância do seu trabalho, né? Queria dizer, não, isso é uma coisa que eu sei que corriqueiramente você ouve. É muito importante isso, até para quebrar os preconceitos que ainda há. Muitos preconceitos foram quebrados, a gente vive ainda em uma sociedade que uma pequena parte da população ainda tem aquele preconceitozinho até quanto ao autismo, e que essas palestras que você faz, essas visitas que você faz é muito importante para que esses pequenos preconceitos que ainda existam sejam quebrados. Seja bem-vindo à nossa cidade e quando o senhor retornar, leve nosso fraterno abraço à nossa querida Juazeiro. Muito obrigado pela presença. Por nada e conte conosco. Vamos levar esse abraço fraterno. Obrigado. Vereador Marcelo Okuyama. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a você, Renan, por sua disponibilidade em estar se deslocando da sua residência, da sua cidade, para estar presente aqui hoje, nessa manhã, trazendo informações, encorajamento para todos nós e para todos aqueles que acompanham a sessão. Agradecer também, parabenizar Luciano por ter promovido, né, esse evento, a Valdir, enquanto presidente da Câmara, por ter cedido espaço ao nosso nobre colega Renan, né, dizer da importância desse momento, para que, assim como os colegas falaram, quebrar preconceitos, paradigmas,
A gente que, infelizmente, vivemos num país que segrega muito mais do que agrega, e usando um pouco daquilo que você falou, daquela frase que você falou, o autismo é parte desse mundo, não é um mundo à parte. E assim como os autistas, existem outras pessoas com deficiência que infelizmente encontram essas barreiras, essas dificuldades. E nós, enquanto legisladores, temos buscado uma política de inclusão, trazendo a essa casa indicações, projetos, justamente para que dê o mínimo possível de conforto, né, de credibilidade para essas pessoas também. Já fizemos indicação de adequação de brinquedos adaptados para pessoas com deficiências aqui nos parques da nossa cidade, da construção de rampas de acesso nas escolas, da contratação de mais profissionais especializados na área, como neuropediatra, para que possa fazer um diagnóstico precoce e, a partir de então, tomar as medidas cabíveis, né, para que não enfrente a dificuldade que você enfrentou, como você mesmo falou que com 3 anos foi diagnosticado com hiperatividade e só com 12, 13 anos que realmente foi diagnosticado com autismo. Então, a nossa intenção em indicar o neuropediatra é justamente para que esse diagnóstico seja feito de maneira precoce, né? Para que os pais, a partir de então, possam tomar as decisões cabíveis. E, como eu falei no início, parabenizar você, né, por você ter se aceitado. Eu acredito muito que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E a gente tem plena convicção que você é um escolhido por Deus e capacitado por Ele. Então, parabéns, que Deus continue te dando sabedoria, te dando força, coragem. Sei que virão outros desafios, sei que muitas das vezes vai encontrar pessoas também que vai tentar lhe colocar para baixo, mas existe um Deus que está com você, que Ele é maior que tudo e maior que todos. Então, muito obrigado por sua coragem, muito obrigado por sua participação aqui. Que Deus lhe abençoe também no retorno. E dizer que, assim como os colegas falaram, essa casa vai estar sempre aberta quando você tiver disposição e quiser vir aqui. Um abraço e que Deus te abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Vereador Adriano. Bom dia, Reinan. Em seu nome, saudar a todos os presentes. Gostaria aqui de lhe parabenizar, né, por toda a sua trajetória, pela sua coragem de ter enfrentado tudo isso que você falou aí, e dizer também, né, que sirva de exemplo para os outros, né, autistas que existem por aí, que tenham coragem e que tentando é que a gente consegue. Obrigado. Muito obrigado. Vereador José Francisco. Bom dia a todos. Bom dia, Renan. Eu queria aqui reconhecer e valorizar a presença do nobre colega aqui, dizer que é muito importante, né, a presença do senhor. Isso, não tenho dúvida, que vai abrir mente de muita gente, né? Eu acho que esse debate, essa conversa, esse bate-papo é muito importante, não só para nós vereadores, como toda a população de Miguel Comum, da Bahia, do Brasil e do mundo. Queria parabenizar a Luciano pela essa iniciativa, parabenizar a Valdir por ter acatado essa decisão, e dizer também que é muito importante pessoas pessoas autistas ocuparem cargos de decisão, né? Eu acredito que isso mostra que já estamos num certo avanço, vamos dizer assim, e parabenizar mais uma vez pela sua trajetória, pela sua palestra, né? E que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe também. Palavra agora o vereador, ilustre vereador, né, que trouxe a presença de Renan a esta casa, vereador Luciano Maia. Bom dia, plateia presente. Quero saudar aqui o ilustre vereador Renan Fonseca. Quero saudar em nome de todos os vereadores aqui, em nome de Valdir. Quando eu falei com ele e fiz o convite para Renan vir palestrar sobre o TEA, né? Foi bem recebido com o Valdir, esse bate-papo. Quero também a todos os ouvintes aqui, internautas que estão ouvindo aí, e essa palestra foi bastante importante. Renan trouxe esclarecimento, né? Porque na verdade eu tenho acompanhado, Renan, várias famílias que às vezes nem sabem que o filho é autista, mas tem alguns laços. E eu conversando com as famílias,
consegui várias vezes levar para fazer um diagnóstico, que é bastante caro, né? Mas como o nosso nobre amigo Marcelinho, ele já trouxe aí para o plenário, pedindo que oferte mais um neuropediatra para que faça um acompanhamento. E tem que ser um acompanhamento mais complexo, na verdade. E lhe agradecer mais uma vez aqui, Renan, que essa Câmara aqui está de portas abertas, como eu te falei, desde o início que eu lhe conheci através de Júnior Nascimento, né? Pedi a ele que eu poderia fazer uma parceria para lhe trazer até Miguel Camon, para que você pudesse esclarecer esse tema que é tanto abordado, não só aqui no nosso município, mas a Brasil, né? E você aí hoje é referência, e isso aí para mim foi muito importante. Então eu lhe agradeço mais uma vez, você e a equipe, e também a Valdir, o presidente da Câmara. E as portas estarão abertas. Meu muito obrigado. Obrigado, eu quero agradecer primeiramente pelo convite também, dizer que eu vou vir mais vezes aqui. Pode contarem comigo. Renan, mais uma vez aqui agradecer a tua presença, agradecer aqui toda a tua equipe, né? E realmente você é uma pessoa abençoada por Deus e vai continuar fazendo o seu trabalho e quebrando tabu por aí, porque na verdade a gente sabe que o preconceito ainda existe, mas dessa forma, em palestra, fazendo essa participação, eu tenho certeza que as pessoas vão se conscientizar. E até mesmo aquelas pessoas que têm uma criança autista em casa ou um adulto, para que saiba realmente o valor de cada pessoa e o potencial. A gente vê hoje pessoas autistas que muitas das vezes têm um potencial de desenvolvimento até mais do que uma pessoa comum, a gente sabe disso, né? E às vezes esse preconceito precisa realmente ser quebrado. O nosso município, é como o colega Paulo aqui que nos antecedeu falou, né? A gente tem um número alto de pessoas autistas. Aqui tem vários profissionais de saúde nesta casa, vereador. O Marcelo Okuyama é enfermeiro, Adriano, agente comunitário de saúde há 20 anos. Eu também sou agente comunitário de saúde há 20 anos. Paulo aí é um defensor da saúde, trabalha na secretaria, já trabalhou na secretaria do município. E assim, então, a gente sabe que essa câmara aqui também tem Luciano, que é formado farmacêutico, mas essa Câmara aqui também tem se sensibilizado com estas causas. Aqui a gente já aprovou o projeto da fibromialgia, a vereadora Priscila apresentou aí recentemente o projeto da carteirinha do autista aqui no nosso município, mas essa fala sua aqui é importante demais, porque a gente pode pegar um outro momento desse para acontecer uma audiência pública com a presença maciça de pessoas do nosso município. E eu tenho dito isso aqui sempre. Às vezes, as audiências públicas ainda falta participação da população. E, conversando com o Luciano, eu achei o momento exato de trazer você aqui à tribuna, nesse momento de sessão, onde a gente sabe que tem muitas pessoas, através da Piemonte FM, nos ouvindo nesse momento, e te ouvindo também, pessoas que estão acompanhando aí através da transmissão, né, pela TV, pelo Facebook também desta casa. Então, assim, o que depender desta casa, o que depender aqui de Valdir Presidente, a gente vai estar trazendo, e que os colegas vereadores, quem tiver, né, mais o conhecimento, essa acessibilidade de trazer pessoas como você, em qualquer causa para este município, para um debate aqui nesta casa, será bem-vindo e será aceito. O mais é agradecer a Deus. A Minara queria, ela está na plateia, eu pedi assim aos vereadores, quem tivesse pessoas na plateia que tivesse uma pergunta por seu motivo de sessão, pode mandar aqui para um vereador, a gente também faz a pergunta para ele, se for o caso, que eu não... Ela pediu ali, se for para fazer o uso da tribuna, que é do tema, aí faz parte do cronograma, aí a gente teria que ter um agendamento prévio antes. Que aí faziam uso, era da área da educação. Tem um microfone, ela queria fazer uma pergunta?
Você, é que é o que Paulo está me alertando aqui, por ser educadora, então tu tem uma pergunta? Aí ele vai te passar o microfone. Porque na verdade era mandar para nós, né? Bom dia a todas as pessoas. Desculpem o imprevisto, eu não me atentei a isso. Eu me chamo Jaqueline Pinto, eu sou professora aqui da Rede Municipal de Educação, eu sou professora do Atendimento Educacional Especializado. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Diversidade, né, da UNEB, aqui em Jacobina. Minha pesquisa é justamente sobre essa questão da inclusão de pessoas com deficiência aqui no município, através das leis, o arcabouço legal aqui de Miguel Comum, o que eles dizem, o que eles influenciam nessa questão da inclusão de pessoas com deficiência. E, inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Reinan e depois estender a pergunta para os demais vereadores, não no sentido de responder agora, de refletir, tá? Para poder... o que é que se pode alcançar? Eu gostaria, inicialmente, de perguntar se Reinan, enquanto vereador, pessoa com autismo, ele é respeitado, ele é apoiado onde ele está. Gostaria de dizer que aqui em Miguel Comum nós temos algumas leis, né? A começar com a lei orgânica, que foi feita lá em 1990. Ele vem falando um pouquinho sobre essa questão do atendimento educacional especializado. E vou pular as demais e chegar até a do ano passado, em 14 de dezembro do ano passado. Teve uma eleição aqui, teve um projeto de lei que foi aprovado, né, para pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. E no dia 27 de dezembro, essa lei foi sancionada. E essa lei está valendo. E aí a pergunta que eu faço aos demais vereadores para refletir é justamente sobre isso. Quais são os planos, quais são os projetos futuros, né, que vocês visam para beneficiar pessoas com deficiência, para beneficiar as pessoas TEA, para beneficiar as pessoas com superdotação, né? Então, nós temos um arcabouço aqui em Miguel Comum, nós temos leis que falam sobre as pessoas com deficiência. Então, quais são os projetos de vocês de agora em diante para poder apoiar, para poder falar sobre essa questão de respeito ao outro, né? Reinan, hoje, nessa manhã, nos falou muito sobre a questão que a informação tem que ser muito maior. Nós temos que conhecer. O conhecimento é justamente o que vai nos levar a respeitar o outro, não apenas ser informado sobre o que é isso ou sobre o que é aquilo. Muito obrigada. Qual foi a pergunta? Desculpa, que eu tinha uma ligação de urgência, mas... Bom, desculpem o incômodo, porque eu estava numa ligação, aí eu tive que atender. Bom, respondendo sua pergunta, respeitado assim, dentro da Câmara, eu sou muito respeitado dentro da Câmara, assim como os outros também são. Mas dentro da sociedade, a sociedade ela ainda precisa compreender ainda mais sobre o autismo. E a sua pergunta é muito importante e isso reflete. E um dos maiores motivos que, às vezes, a sociedade não é que não desrespeita porque ela não quer, né? Ou ele não quer, né? É a falta de informação. E é um dos motivos que veio a minha vontade de ser vereador, de ser candidato, e hoje como vereador com mandato, é justamente pregar e defender e zelar pela informação. Para que não respeite só o vereador Renan, mas que respeite outras pessoas com autismo. E que as outras pessoas com autismo, ela tem que ter seu espaço de fala conquistado. É como eu falei aqui na palestra, nós temos grandes autistas de grandes personalidades, como Messi, Bill Gates, Elon Musk, que já passaram e conseguiram chegar. Principalmente o Brasil tem hoje o primeiro autista juiz criminal, coisa que a gente não viu um juiz autista. Inclusive, você vê que agora a sociedade ainda está abrindo a mente, mas ainda precisa evoluir mais. Então, se a gente conseguir levar informação, existe uma frase da campanha do ano retrasado, ano passado, do Mês do Autismo, que todo ano o Mês do Autismo tem uma campanha de conscientização.
E em uma das campanhas falava, quanto mais informação, menor o preconceito. Por quê? Quando você leva informação, você diminui aquilo. Tira um peso das costas. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ariela, sou mãe atípica de 2 filhos, Miguel de 7 anos e Benício de 4 anos de idade. Quando eu vi hoje ontem à noite, falando que haveria essa audiência pública, né, imediatamente me prontifiquei em estar aqui hoje. Infelizmente não foi a audiência, mas está sendo válido o momento também. Renan, entendo profundamente, né, toda a sua trajetória. E as mães atípicas têm o mesmo sofrimento que vocês. Desculpa me emocionar, mas é difícil também. Quando a gente luta, quando a gente tem uma causa tão grande e tão difícil quanto a de vocês, o preconceito, né, a discriminação, a falta de ajuda de quem deveria ter e haver, né? E a gente procurar sozinha por isso. A gente hoje está abrindo os olhos um pouco mais. O nosso município está abrindo um pouco mais o olhar para isso. Mas até então, o diagnóstico dos meus filhos foram difíceis, porque eu tive que lutar sozinha, né, para tal. De preconceito eu entendo, porque eu já nasci albina e sei muito bem. De falta de respeito também sei, né? Mas assim, a gente está no momento de que a gente tem que lutar. O empoderamento traz conhecimento, traz o dinamismo, né? Traz o vigor da gente poder lutar e conseguir as causas. Eu sou conselheira municipal de saúde também, sou representante da núcleo da APALBA, que é das pessoas com albinismo da Bahia, né? Então eu sei muito sobre isso e também tento me aprofundar sobre tal. Agora a pergunta de Jaqueline foi muito pertinente. O que é que a gente está pensando em fazer, né? O que é que a gente está sonhando para os nossos munícipes em relação a isso? Porque o leque de dificuldade e o leque de demanda, tanto profissional quanto financeira, que a gente sabe que o benefício não vem, né? E, infelizmente, o nosso país é um país de desigualdade. Eu sou assalariada, mas eu tenho que dar conta, porque eu não sou miserável, né? Eu não sou miserável, então eu não tenho direito. Meu filho não tem direito. A gente pensar sobre isso, pensar sobre a angústia das famílias, das mães, né? E assim, se deixar vocês deixar vivenciar, deixar se aprofundar sobre toda essa demanda da gente. Eu não consigo parar de me emocionar porque é difícil. Jaqueline sabe quão é difícil. E parabenizar a Renan. Meu filho disse que vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. Eu acredito nele, né? Eu acredito que ele vai ser o melhor jogador do mundo. Isso eu não vou tirar dele. Mas como mãe é dolorido. Obrigada. Inclusive, a gente sabe que uma mãe atípica e o pai atípico, ele luta para colocar o filho que tenha os mesmos direitos. E aí, quando você falou, as classes sociais, seja de médio, baixo, alto, o direito ele é igual para todos. Porque lá no artigo 5º da Constituição fala que todos nós somos iguais perante a lei. Que esse direito vale para um e vale para todos. E para nós, autistas, também é um direito nosso, também é o mesmo direito que uma pessoa que não tem autismo também tem. Para todo mundo. Então, eu acho que, em nível Brasil, eu acho que os nossos poderes, as nossas autoridades, nós que somos autoridade, a gente tem que refletir muito sobre isso. E poder trabalhar, e sim, em prol de poder dar esses direitos de qualidade. Eu sempre lembrava que a minha mãe me levava para as terapias e não era fácil. Para chegar onde eu cheguei. E eu luto muito e brigo muito para que o Sistema Único de Saúde ele possa, sim, ampliar sua capacidade de atendimento. É pouco profissional para muita demanda, isso eu falo em geral. Todos os estados podem ter muita demanda para pouco profissional. E realmente a função da neuropediatra é muito importante dentro dos municípios, em todos os âmbitos municipais. Lá em Juazeiro nós temos uma neuropediatra. Uma é pouco, mas já é um primeiro avanço para atender muitas pessoas com deficiência.
E aí eu pergunto, mas a maioria dos municípios, por que não tem neuropediatria? Porque é difícil achar profissionais. Mas para que esses profissionais eles podem ser achados, eu sei que a maioria dos senhores são da área da saúde, o primeiro passo é incentivar as universidades públicas e privadas a poder dar esse conhecimento, dar essa capacitação. Porque às vezes o aluno, ele se forma, vai para a especialização, um ano de neuropediatria e psiquiatria, às vezes fica naquela dúvida, se vai para a rede municipal, se vai para a rede privada. Então, tem que ter uma busca de informação justamente para esses profissionais, e não só da área da medicina, mas da área de psicologia e de demais áreas, principalmente a área de enfermagem, farmácia, porque a gente sabe que todas as UBS ela tem os medicamentos controlados, não todos, mas que são dispostos pelo SUS justamente para atender a demanda. E aí eu digo que lá em Juazeiro, em parceria com o governo do estado, o prefeito e o governador agora vão colocar um centro de autismo dentro de Juazeiro. A gente sabe que Salvador tem um CRETEA. Antes de eu ser vereador, eu briguei e lutei tanto para esse CRETEA com o estado. E o prefeito atendeu, junto com o governador, e vai trazer o CRETEA para lá. Então é uma dica que eu dou para vocês de ter um centro municipal que possa atender as demandas das mães e das pessoas com autismo. Inclusive, nós tivemos semana passada na Secretaria de Saúde, junto com a coordenação da mulher, justamente para colocar a pauta, porque a gente não pode lembrar só dos colegas. As mães atípicas são importantes. Elas têm que ser valorizadas e cuidadas. Então, é isso que eu tenho para dizer. Quer falar? Ô Renan, nós, inclusive, estamos com um projeto, né, de construção de um CER no nosso município. Nós não temos dúvida que esse centro irá, né, suprir, irá atender essas demandas. A Secretaria de Saúde também do município está fazendo credenciamento para neuropediatra. Nós temos discutido muito a respeito desse profissional aqui nessa casa. Nós temos feito esse clamor e nós temos sido atendidos nessa questão, graças a Deus. O município tem avançado com essa preocupação com relação a essa necessidade. Até parabenizo o Poder Executivo do CER. Inclusive, Juazeiro tem um CERPRIS que vai se tornar o CER2, que a partir do CER2 em diante, ele pode atender pessoas com autismo, porque o CERPRIS não faz esse atendimento. Mas a partir do CER... Em relação ao autismo, eu estou com um projeto, inclusive não coloquei em tramitação por saber que ele estava vindo. E já está aí com o nosso secretário. Eu quero até aproveitar a tua presença, né? Essa oportunidade, se possível, assim que nós terminar a sessão, se você puder nos aguardar um pouquinho, eu gostaria de te apresentar o projeto. Quem sabe esse projeto pode ser até esse seu, ninguém sabe, né? Que às vezes as pessoas pegam, né, de referência de um município. Tá comigo esse projeto. E até, quem sabe, até enriquecer mais o projeto, se for possível. E aí, nas próximas sessões, eu vou estar colocando em tramitação aqui nesta casa. Estamos à disposição. Se mais algum vereador tiver algum projeto voltado, necessidade de uma orientação, é importante, né? A gente aproveita esse momento, como Jaqueline falou, que com certeza, Renan, mais uma vez, Deus te abençoe, Deus te capacite cada dia mais, né? Para você levar essa causa mais em frente. E muito, muito rico esse momento para a gente, muito rico o momento também para a população que nos ouve nesse momento. E o mais agradecer ao vereador Luciano Maia, né, que a gente tentou ainda para que a gente possa fazer, como a gente ia fazer uma audiência pública. Luciano chegou a divulgar a audiência pública, não foi possível, mas eu acredito que a partir desse momento aqui de hoje, a gente, a depender da sua disponibilidade, até junto com a própria Secretaria de Saúde do município, a gente desenvolveu um momento, né, importante para realizar uma audiência pública aqui no município Miguel Camon, junto com a sua presença. Conte conosco, que nós queremos ir mais vezes, estamos à disposição. Se quiser, se não quiser, pode sentar conosco aqui e fazer parte da mesa, que nós vamos encerrar a sessão e deixo aberto o espaço aí para suas considerações finais. Quero agradecer primeiramente a Deus e a oportunidade, agradecer o vereador Luciano pelo convite e o presidente da Câmara por ter acolhido o pedido do vereador Luciano e dizer que nós estamos de disposição sim de vocês e dizer que Juazeiro também, assim como vocês me acolheram bem
Juazeiro, nosso gabinete e a Câmara está de portas abertas. Qualquer dúvida, qualquer projeto relacionado à causa autista ou qualquer tipo de pessoa com deficiência, a toda causa nós estamos 100% à disposição. Já deixei meu Instagram e vou repetir novamente a população e aos outros colegas daqui da casa que querem seguir, é o @RenanFonseca98, para quem quiser tirar uma dúvida, uma informação. Todo dia de posta coisa sobre o autismo, todo dia divulga cada dia. É como eu falo, o conhecimento sempre em primeiro lugar. Então é isso, muito obrigado e conte comigo, tamo junto.